Hey class, how are you? I hope you are okay. Class, today we're gonna talk about pronouns, ok? A gente vai falar sobre os pronomes. Vamos lá. Here we have a pronouns table. Então a gente tem a palavrinha mesa, mas também em inglês, na matemática, ela é utilizada como tabela, tá? Então eu tenho uma table here. Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives pronouns e possessive pronouns, ok? Então, a gente tem a família dos pronomes que funcionam como sujeito, pronomes que funcionam como objeto, pronomes que funcionam como adjetivo possessivo e somente os possessivos, ok? Então, aqui a família dos subject pronouns é I, you, he, she, it, we, you, they. Dos object pronouns, me, you, him, her, it, us, you e them. Dos possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, their. E dos possessive pronouns, né, somente os possessivos, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, ok? Então vamos falar um pouquinho só da família dos subject pronouns, ok? Então relembrando quem são, né? I, eu, you, você, he, lembra da historinha do He-Man? Ele, somente utilizado para o sexo masculino. Homem, menino. She, a irmã do He-Man, lembra? Somente utilizado para o sexo feminino. Ela. It, a coisa, objetos e animais. Lembra que He-Man e She se casaram e tiveram o it. We, nós. You, vocês. E they, terceira pessoa do plural, eles, elas ou as coisas, os objetos. Então, o they, galera, ele é o plural de quem? Do he, she, it. He, she, it, ok? Então, vamos lá. I, singular, plural, we. You, você, singular, plural, e you de novo, vocês. He, she, it, forma singular, plural, they, ok? Vamos ver como que ele funciona na oração, ó. Carol has two brothers. Aí eu falo para vocês. Substitua o pronome sujeito, pessoal, substitui o nome por um pronome pessoal. Então, você tem que substituir o nome Carol por um pronome. Então, vai ficar no lugar de Carol é she. O que é importante eu gravar aqui? Numa oração, você sempre encontra o verbo, tá? No caso aqui é has. O que está antes é meu sujeito, o que está depois é meu complemento. Então, você sempre vai substituir no pronome sujeito o que está antes. Pronome pessoal, a gente substitui o que está antes do verbo, tá? Então, se era Carol, trocando pelo pronome, fica she. She has two brothers. Carol tem dois irmãos, ela tem dois irmãos, ok? Agora, vamos falar um pouquinho dos object pronouns. Então, eu sou obrigada a fazer uma correlação também entre o sujeito e o objeto, tá? Subject versus object. Então, ó, I fica me, he fica him, she fica her, it, you, we, us, they, them, ok? Então, a gente tem essa correlação aí. Sempre fazer correlação do pronome sujeito com o pronome objeto ou a coisa que ele possui. A gente vai ver mais adiante. Então, é importante sempre fazer correlação da coisa com o seu possuidor, tá? Aqui, eu sugeriria que vocês substituíssem, além do pronome que funciona como sujeito, pronome pessoal, com o pronome objeto, tá? Então, aqui, ó, Carol loves Paul.
Achei o verbo loves, amar. Carol ama Paulo. Tá, o que está antes é meu sujeito, o que está depois é meu objeto. Então, eu olho lá, ó, quem é a Carol é she, quem é o Paulo é ele, he, mas está depois do verbo. Depois do verbo, ele não tem função mais de sujeito, e sim de objeto. Por isso que ficou him. She loves him, ok? Agora a gente tem a tabelinha dos adjective possessive pronouns e tem algumas regrinhas, ó. Sempre ele tem que seguir, sempre ele tem que acompanhar um substantivo. Always follows a noun. Relate the person to the pronouns. Ele vai, então, sempre a gente vai ter que fazer correlação da pessoa com a coisa que ela possui, certo? Então, por isso que a gente colocou essa tabelinha aqui, ó. Se é eu, fica I, fica my, you e your, he, his, she, her, it, its, we, are, they, their, tá? Então, vamos ver nos exemplos para ficar mais claro essa ideia de correlacionar a pessoa com a coisa que ela possui, ó. Então, se sou eu vou usar meu, né? This is my picture. Agora eu estou falando do Sam. Sam is enjoying his ice drop. Então, ele está curtindo o seu picolé, tá? He fica his. O que acontece aqui na língua portuguesa? Nós falamos assim, o Sam está curtindo o seu picolé. Eu sei que é o picolé do Sam no português, mas quando vocês vão fazer a tradução para a língua inglesa, o aluno busca lá, como que é seu aqui mesmo em inglês? Seu é your. Aí ele coloca assim, Sam is enjoying your. Não vai dar certo, ó, porque your pertence ao sujeito você. E se eu estou falando do Sam, que é ele, só pode ser his. Então, cuidado com essa gafe que cometemos na língua estrangeira em inglês, ok? Aqui é a coisa, né? Ó, então, estou falando da coisa, do animal. Então, não é your mouth, a sua língua, para você. É para coisa, ó. Its mouth is very big. A sua língua é muito grande, ok? Tá falando aqui para o sapinho. Aqui nós temos nós, né? Então, aqui, ó, a menininha falando para outra, né? These are your shoes. Estes são o quê? Os seus sapatos. Se fosse para nós, estes são nossos sapatos, ia ficar these are shoes. These are our shoes. Olha aqui, ia usar esse aqui daí, ok? O they fica there, então they are listening to their teacher. Eles estão ouvindo a professora deles, a sua professora. De novo, eu vou ter aquela contrariedade aqui, né? Esse problema de língua materna com língua estrangeira. Então, aqui, ó, eles estão ouvindo a sua professora. Eu sei que a professora é deles, só que não vá lá fazer a tradução literal que sua é your. Lembra sempre que você tem que correlacionar o sujeito com o pronome. Então, se o meu sujeito era they, fica there, tá? I, my, he, his, it, its. We aqui deveria ser are, né? Mas ela colocou you como se ela estivesse falando com a mocinha. E they, there, ok? Agora a gente tem os possessive pronouns. Qual que é a diferença dessa família com a anterior? It replaces a noun. Ele substitui o substantivo. Então, na outra, ele acompanhava. Aqui, ele vai substituir essa ideia, esse acompanhamento, tá? Então, ó, de novo a correlação. I, my, you, yours. Agora tem S no final, ó. Para a turma do possessivo, todos eles levam S, com exceção da primeira pessoa, ó. Bem facinho. E outra coisa, se leva S, então já não tem mais a necessidade de dar a mão para um substantivo, seguir um substantivo. Então, essa é a diferença básica do pronome possessivo com o pronome possessivo adjetivo. You, yours, he, his, she, hers, it, its, we, ours. Aqui, vocês vão me perguntar, por que ela está falando ours? Porque na hora que a gente está falando corrida, a gente acaba falando ours, tá? Mas ours, posso falar ours também. Mas
isoladamente a gente fala hours, ok? Mas durante a gente acaba saindo como um sonzinho de ar. You, yours, they, theirs, ok? Vamos lá, então. Vamos ver isso aqui no exemplo, ó. Então, ó, these are my books. These are my books. Esses livros são meus. Substitua por pronome possessivo somente. Então, o pronome possessivo adjetivo, ó, ele dava a mãozinha para a palavra, tá vendo? My books. O possessivo, que é o mine, ele substitui isso aqui, tá? Então, these are mine. E sempre, qual que é a diferença, então? Ó, se eu fosse, eu não guardo, professora. Achou o verbo, tá vendo? Daí você vê, tem o pronome acompanhando a palavra? Tem. Então, é possessivo adjetivo. Achou o verbo e tem o pronome e não está acompanhando nada? Não, então ele é só possessivo, tá? This gift is yours. This gift is yours, né? This is your gift. Este é seu presente. Então, esse presente é seu. She's the owner of the shoes. She's the owner of the shoes. Ela é a dona dos sapatos. This pair of shoes is hers. Este par de sapatos é dela. Another example, he's playing with his toys. He's the owner of the toys. Ele é o garoto, né, o proprietário, o dono dos brinquedos. Então, he's playing with his toys. Ele está brincando com os seus brinquedos. They are the owner of the house. Eles são os donos da casa. That house is theirs. Aquela casa é deles. This school is ours. This our school. This is our school. This is our school. Então aqui, ó, essa é a nossa escola. Eu não falo this is our school. Aí aqui eu vou abrir a boca para falar, eu vou perder a sequência. Por isso que a gente acaba falando, ó, this is our school. This school is ours. Agora até eu fiz aqui um tongue twister, hein? This school is ours, ok? Class, é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem, pergunta, ok? Thanks a lot. Bye bye, see you.